Olá, eu sou a Thaís e essa videoaula foi elaborada para o estágio curricular supervisionado 5 do curso de Letras Português e Inglês da UFN. Nela eu vou falar um pouco sobre a literatura brasileira contemporânea. Se você gosta de ler, com certeza já leu ou conhece alguma distopia, e se não gosta, deve ter assistido algum filme baseado em uma obra distópica. Mas o que exatamente é uma distopia? Segundo o Dicionário de Termos Literários de Carlos Ceia, distopia é um termo geralmente interpretável como sinônimo de utopia, e aplicado a uma obra que põe em causa ou satiriza alguma utopia ou que desmistifica tentativas de apropriação totalitária de um cenário utópico. Ou seja, uma distopia se opõe ao que é proposto por uma utopia, que é uma sociedade ideal e justa em que todos vivem em perfeita harmonia. Pensam em alguma história? Um exemplo é a trilogia dos Jogos Vorazes de Suzanne Collins, que conta a história de Panem, onde anualmente são realizados Jogos Vorazes em que cada um dos 12 distritos deve oferecer 2 tributos para uma competição televisionada, em que apenas um sairá vivo, e assim controlar a população para que não haja rebeliões contra o governo de Snow. Ou talvez você tenha assistido a série O Conto da Aia, baseada no livro de Margaret Atwood, que conta a história de um futuro onde o Estado é governado por um regime teocrático e totalitário, em que as mulheres não possuem nenhum tipo de direito. E se pensarmos na literatura brasileira, você já leu ou já pensou em como seria uma dessas histórias se ela fosse situada no Brasil? Atenção para as instruções de pouso. Este país tem 2 saídas de emergência à frente, 2 no meio e 2 ao fundo. Em caso de pane, corrupção, total crise econômica, recessão, podridão, epidemias ou tormentas, falência dos bancos de negócios da presidência, excesso de pesos de malas com dinheiro, excesso de juízes pedindo vista eternamente, luzes se acenderão, indicando as saídas mais próximas. Comissárias ensinarão a acionar as portas de emergência, se houver tempo. É assim que Inácio de Loyola Brandão termina seu romance distópico Dessa Terra Nada Vai Sobrar a Não Ser o Vento que Sopra Sobre Ela, lançado em 2018 pela editora Global. Segundo o site oficial do autor, Brandão nasceu em Araraquara e ao longo de mais de 50 anos de carreira lançou mais de 45 livros que foram traduzidos para diversos idiomas. Já trabalhou como repórter, colunista e editor em jornais, revistas e editoras brasileiras. Como escritor, publicou contos, crônicas, histórias infanto-juvenis, fez roteiros cinematográficos e teve seus livros adaptados para o teatro. Entre os diversos prêmios recebidos estão o Prêmio Jabuti de Melhor Ficção com o livro O Menino que Vendia Palavras e o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras por sua obra. Em 2019 se tornou o 10º ocupante da cadeira 11 da Academia Brasileira de Letras. Entre os críticos literários é reconhecido pelo seu realismo feroz. Além do romance do trecho lido há pouco, o autor possui outras 2 obras distópicas que se complementam. Começando pelo livro que marcou a carreira de Loyola, Zero, que foi lançado em 1974 na Itália. No Brasil foi lançado em 1975, recebeu críticas positivas e esgotou rapidamente, mas foi censurado pela ditadura. Segundo o autor, em vídeo disponível no site da editora Global, o livro foi criado a partir de notícias censuradas e que eram guardadas por ele no jornal em que trabalhava. O romance tem como personagem principal um homem que vive em uma sociedade autoritária e desigual. Ao longo do livro, a narrativa é de certa maneira interrompida por diversas manchetes, comunicados, listas e desenhos que possibilitam que críticas sejam feitas pelo narrador. As críticas a governos ditatoriais seguem em Não Verás País Nenhum, lançado em 1981. A história é situada em São Paulo, em um futuro onde há escassez de água, comida e o meio ambiente está degradado e a Amazônia virou um deserto. Essa realidade começa a ser enxergada pelo personagem principal após ele caminhar pela cidade e se dar conta da decadência do país. Em Desta Terra Nada Vai Sobrar a Não Ser o Vento que Sopra Sobre Ela, o futuro também continua angustiante. Escolas deixam de existir, assim como os ministérios do meio ambiente, dos direitos humanos e da cultura. As pessoas são obrigadas a usarem tornozeleiras eletrônicas a vida inteira e possuem celulares em forma de chip que são implantados sob sua pele. As epidemias fazem com que o número de mortes no país seja extremamente elevado. Na política, o número de impeachments já chega a 133. No meio do caos, o romance distópico tem como protagonistas um casal que possui um relacionamento tão conturbado quanto a realidade em que vivem. Essas 3 obras possuem temas densos e muitas vezes incômodos de ler. O realismo feroz que foi atribuído à escrita de Loyola Brandão fica evidente, mas ao mesmo tempo o autor proporciona críticas extremamente sarcásticas que ajudam o leitor a respirar. Os romances distópicos de Inácio de Loyola Brandão fazem parte da literatura brasileira contemporânea. Segundo os autores lidos para a realização dessa videoaula, Pagnan e Schauhammer,
O termo e as características da literatura contemporânea são alvos de diversos debates entre estudiosos que continuam estudando as características do período, uma vez que ele segue vigente. Pode-se dizer que aquilo que foi produzido após o fim do período modernista já começa a fazer parte das obras contemporâneas. Não há um estilo único de características marcantes nas obras. O que se pode dizer é que a literatura brasileira contemporânea é definida por uma multiplicidade onde há uma diversidade de temas e estilos que existem simultaneamente, sem que haja uma tendência clara e imposta, mas sim diversas tendências que vão surgindo e se popularizando ou não ao longo das décadas e dos diferentes autores e suas obras. Entre as temáticas dos romances das últimas décadas, os autores destacam os romances intimistas, que abordam o psicológico dos personagens, abordando temas como seus medos e seus problemas muitas vezes causados pela sociedade em que vivem ou a solidão. Uma autora que se destaca é Lígia Fagundes Telles. Os urbanos, que abordam os problemas específicos de grandes centros urbanos brasileiros, como a violência por meio de uma narrativa hiperrealista onde a realidade é reconstruída com estranheza em busca de reações através de elementos provocativos. Um dos principais escritores de romances urbanos é o paranaense Dalton Trevisan. Já um dos autores de destaque de romances políticos, que abordam críticas e protestos contra a opressão, é Inácio de Loyola Brandão. Os romances regionais mostram um conflito entre o campo e a cidade. Um dos autores que ficou conhecido por suas obras regionais foi João Ubaldo Ribeiro. Já a literatura marginal busca refletir sobre os aspectos da realidade social brasileira. Um de seus principais autores é Ferres. É claro que existem, como já foi citado, outras temáticas abordadas pelos autores. Essas são apenas algumas que podemos destacar. Contos e crônicas também possuem destaque na produção contemporânea por suas estruturas mais curtas e diretas, e que também abordam as temáticas presentes nos romances. E na poesia, destaca-se a abordagem das questões da vida cotidiana. Há autores e obras brasileiras contemporâneas para todos os gostos e interesses. Que tal escolher algo para ler? Pode ser um poema, um conto, uma crônica ou até mesmo um romance. Depois que você ler, compartilhe suas impressões sobre a obra escolhida por e-mail ou nos comentários. Dúvidas? Envie um e-mail para thais.mate@ufn.edu.br. Obrigada por assistir essa videoaula e boa leitura!